Filhos, filhos, filhos. Melhor não tê-los, mas se não tê-los, como sabê-los? Dizia Vinícius de Moraes. Eu sou Eunice Kunzler, hipnoterapeuta, e hoje o nosso assunto é sobre educação dos filhos, aqui no Mente Sã, Vida Saudável. Mas Eunice, se você está falando sobre assuntos da mente, por que você vai falar de filhos? Porque os filhos são moldados pela mente. E quem molda a mente dos nossos filhos somos nós, pais. E eu tenho uma filha de 11 anos também, e todos os dias eu e meu marido moldamos a mente dela, assim como a escola molda, assim como as pessoas que a gente convive, os amigos, a família. Você sabia que as crianças até os 12 anos de idade, eles não têm senso crítico? E isso significa que eles absorvem tudo de forma clara, sem filtro. Eles não conseguem discernir se aquilo é uma brincadeira, se aquilo é uma verdade. Eles pegam tudo como verdade. Mesmo quando o adulto faz uma ironia, a minha filha já está com 11 anos e meio, até hoje ela pergunta: você está ironizando, mamãe, ou você está falando sério? Ela não tem essa noção ainda. E assim, os nossos filhos vão criando a mentalidade dentro daquilo que eles aprendem no dia a dia. Tudo que uma pessoa que tem autoridade sobre a criança, ou então que a criança julga como alguém especial, como um colega o mais inteligente, como o primo que eu gostaria de ser como ele, tudo que essas pessoas falam, independente de ser um adulto ou de ser uma criança, ela pega como verdade para si e começa a agir em cima daquela verdade, e muitas vezes de forma inconsciente. Quem assistiu os meus programas anteriores deve ter visto que a minha filha sofria de ansiedade. E aí, quando eu fiz a regressão e perguntei para ela: onde você aprendeu a criar ansiedade, Sofia? Ela foi direto no primeiro dia da escola grande, que era na primeira série. Hoje ela está na quinta. O colega mais inteligente da turma falou que se eu não tirasse 10 em todas as provas, os meus pais não vão gostar de mim. E eu perguntei: mas quando teus pais falaram que o mais importante era tirar 10? E ela disse: nunca. Vocês nunca falaram. É exatamente isso. Todos os dias eu dizia para ela: filha, o importante não é a nota. Sim, precisa se esforçar, mas não precisa tirar 10. Não é isso que importa. O que importa é a pessoa que você é, como você se importa com o outro, as pessoas que você convive. É isso que importa. Você consegue entender? Mesmo eu falando todo dia que não tinha necessidade de tirar 10, ela pegou como verdade, porque o colega lá no primeiro dia da primeira série falou aquilo. Então imagina quando nós pais falamos alguma coisa. Eu não sei se é da sua época, mas na minha época, com vários irmãos, e eu tenho 3 irmãos, a gente tinha, quando aquele dia queria alfinetar o irmão, a gente chamava de burro, de ignorante, e entre outros, que eu não vou citar aqui. Sabe o que acontecia? A gente estava ferindo o outro. Então, o que nós falamos para os nossos filhos, eles pegam como verdade. Se toda vez você diz: ai, deixa que eu faça isso aqui porque tu é muito devagar, porque tu é lerdo, ai, porque tu é mimizento, ai, porque tu... Você consegue entender? O que eu sempre fiz com a minha filha, mesmo antes, bem antes de ser terapeuta, eu sempre motivei a minha filha.
E quando às vezes acontecia algo e ela vinha agoniada quando quebrava alguma coisa em casa. Desculpa, mamãe, eu não queria fazer. Eu nunca briguei com ela por isso. Nunca. Eu disse, filha, tá tudo bem. O importante é que você assumiu que você fez errado e tenta não fazer mais. E quando ela fazia um desenho, quando ela fazia alguma coisa extraordinária, e ela sempre foi muito boa no artesanato, desde pequenininha, quem nos conhece sabe o quanto isso é verdade, sempre motivei, por menor que fosse algo que ela fizesse, eu sempre engrandeci ela. Filha, que lindo, como você consegue fazer isso? Meu Deus, da onde você tirou essa ideia maravilhosa de fazer assim? Mamãe, você acha que eu consigo fazer alguma coisa? Filha, tu consegue fazer tudo o que tu quer na vida. A minha filha cresceu ouvindo isso, sendo incentivada, motivada. Claro que eu sempre direcionei, sempre expliquei o que era certo, o que era errado. Mas sempre expliquei de uma forma tão tranquila, que ela captava de primeira. Eu ensinei ela nasceu com a questão de ser muito perfeccionista. De bebê, ela não comia batata frita com a mão, só com o palito. E se quando eu dava comida na boca dela com menos de 1 ano, caísse fora ao redor do prato, ela empurrava o prato, mostrava com o dedinho que eu tinha que primeiro limpar aquilo para daí ela continuar comendo. Essa era minha filha. Mas isso era dela. E conforme ela foi crescendo, eu fui ensinando para ela, filha, está tudo bem se sujar ao comer. Filha, está tudo bem se você riscar o desenho um pouquinho fora. Filha, está tudo bem se você não tirar 10 em todas as provas. E aí essa tranquilidade faz com que a mente dela flua. E é por isso que hoje aqui na TV Farroupilha, na TV Cidade, ela tem um programa dela, Sofia Vinck Entrevistas, com 11 anos. E foi ela que pediu. Você consegue entender que quando desde pequenininho a gente incentiva, a gente motiva, a gente planta a sementinha de eu posso, eu consigo. E sim, você consegue, filha. Às vezes ela diz, mamãe, você acha que eu consigo fazer isso? Consegue. Se tu quer, tu consegue. E principalmente, não faça por eles. Não fique dando comida até longa idade. Não fique mimando demais o teu filho. Deixa que ele cresça, que ele sofra, que ele se frustre. Porque isso faz parte do crescimento saudável da criança. É isso que vai fazer com que a criança tenha uma mente sã. E não compre tudo que eles querem. Não compre tudo que eles querem. A minha filha, desde pequenininha, ganhava 4 presentes por ano. Natal, Páscoa, Dia das Crianças e no aniversário. E fora isso, ela esperava. Ela teve que aprender a esperar. Hoje ela já tem o próprio dinheiro dela, porque sim, desde os 8 anos de idade, ela vende os artesanatos que ela faz na escola. Toda semana ela inventa algo diferente, que ela mesma recorta, pinta, monta e vende na escola para os colegas. E ela faz tudo com qualidade. Inclusive, as coisas dela, ela vende um valor um pouco maior, porque aí ela faz, ela vende no valor que ela acha justo, e logo 1, 2 dias depois os colegas estão vendendo a mesma coisa, só que com valor menor. E vocês acham que ela diminui o valor dos produtos dela? Não. Ela olha para os colegas e diz assim, o meu produto custa isso. O teu produto tu colocar o valor que tu queres. Mas eu sei quanto trabalho deu para fazer isso. Então o meu preço é esse, o meu valor é esse. Ela já entendeu até a diferença entre valor e preço. E teve uma vez que no domingo, porque ela é muito de colocar metas, teve um domingo que ela teve uma ideia. Mamãe,
eu vou fazer o desenho realista das crianças e vou cobrar R$2. Sabe o que ela fez? Ela pegou um papelão e escreveu em cima: desenho você realista por R$2. E na hora do recreio, ao invés de lanchar, ela ficava segurando aquela placa. Ela segurou aquela placa por 1 semana, sem desistir, sem parar. No segundo dia, ela me disse: mamãe, minhas colegas estão tendo mais clientes que eu, porque elas estão fazendo de graça. Eu disse: mas se elas estão fazendo de graça, elas não estão ganhando nada. Continua com o teu propósito. Tu quer ganhar dinheiro? Continua. Uma hora alguém vai te pedir o desenho. E sabe o que aconteceu? Eu não deixei ela desistir. Ela disse: mamãe, eu tô ficando sem lanche. Eu disse: não importa. Enquanto tu não tiver pelo menos um cliente, tu vai continuar, porque tu é uma menina persistente. E tu sabe como teus desenhos são bonitos. Não preciso eu te dizer. E sabe o que aconteceu? Na segunda seguinte, eu fui buscar ela. Ela estava chorando. Como sempre, eu disse: respira. Entramos no carro e eu disse a ela: pode contar. Ela disse: então, mamãe, eu estava bem feliz que uma colega minha pediu o desenho na sala na hora do recreio. E eu fiquei o recreio inteiro fazendo e o desenho ficou bem bonito. Só que daí, antes de nós entrar para a sala, ela pegou o desenho, ela disse que gostou e me pagou os R$2. Só que daí, na hora de vir embora agora, a outra colega veio correndo e disse: Sofia, fulana colocou o desenho no lixo. Eu posso levar para casa de graça ou eu preciso te pagar de novo? E ela sabiamente respondeu: pode levar, porque ela já me pagou. E ela chorava compulsivamente, porque a colega não tinha dado valor ao trabalho dela, ao todo esforço dela ficar recreio sem lanche. E eu disse para ela: mas filha, quando ela pegou o desenho, ela disse que o desenho estava bonito. Sim, mamãe, ela ficou feliz, ela gostou do desenho. Ela te pagou os R$2? Sim, mamãe, ela me pagou. Eu disse: então, ela valorizou o teu trabalho. O que ela fez depois com o desenho não tem a ver contigo. Tem a ver com o que ela estava sentindo. Talvez ela tenha se chateado por alguma coisa na sala de aula, ou sei lá, ela pensou em alguma coisa em casa. Não quer dizer que ela ficou chateada contigo, porque se na hora de entregar o produto ela gostou e ela te pagou, então ela te valorizou. E aí com isso eu ensinei uma grande lição para ela. Que não é. O teu valor não é determinado pelos outros. O teu valor é você se dar. E quando alguém vem te criticar, não é sobre você, é sobre o outro. Porque se a menina realmente não tivesse gostado, ela não tinha nem pego o desenho e não tinha pago. Consegue entender? Então, permita que seu filho se frustre em algum momento e explique. Explique com coerência, fazendo ele entender com palavras simples qual é o valor dele. Sempre que a minha filha me pergunta: mamãe, você acha que eu vou conseguir? Claro. Teve alguma coisa na vida que tu não tenha conseguido? Não, eu sempre consigo tudo o que eu quero. É sobre isso. É sobre fazer o teu filho acreditar nele. E ele ter a confiança em você, de quando você fala algo, você cumpra. E essa é uma outra regra que nós temos lá em casa. Sempre cumprir comprometido. Sabe aquela frase que as mães normalmente dizem assim, principalmente agora, essa época do ano? Na volta a gente compra? Então, eu nunca falei isso para ela. E teve uma vez que a gente estava no shopping lá em Caxias e ela até me perguntou: mamãe, posso comprar isso? Eu disse: não. E daí ela disse: ai, mamãe, você não pode ser como as outras mães que dizem, na volta a gente compra? Eu olhei bem séria para ela e eu disse: não, porque eu não minto para você. Quando é não. Quando eu vou pensar, e sim é sim.
Então ela tem bem claro isso. Sabe por quê? Essa questão de se frustrar é importante porque precisa aprender a lidar com as emoções. Por que tantos jovens hoje sofrem de depressão, de ansiedade? Porque de pequenos os pais não souberam dar esse suporte. Sabe aquelas mães que trabalham muitas horas? E eu sou uma delas. Aí chegam em casa, se sentem uma mãe ruim, sentem culpa por deixar os filhos tantas horas sozinhos. E aí compensam dando para a criança tudo o que ela quer. Hoje a minha filha tem o próprio dinheiro, porque a gente ensina finanças, então sim, ela ganha mesada e ela faz o dinheiro dela. Mas a gente não deixa ela fazer exatamente tudo, nem dela comprar tudo o que ela deseja, porque a gente ensina que é importante ela guardar um pouco para depois, porque se eu gasto tudo agora... E outra, a gente ensina tanto isso para ela, que tem vezes que no dia seguinte ela me diz assim, ou na semana seguinte: obrigada, mamãe, por você não deixar eu gastar o meu dinheiro com aquela coisa, porque eu nem ia usar. Eu só queria na hora porque eu achei legal. E agora eu posso comprar uma coisa que realmente é útil para mim. Vocês conseguem entender? Sim, deixar a criança tomar decisão, ok. Mas é necessário dar um direcionamento. E sobre direcionamento eu tenho mais uma historinha. Quando a Sofia devia ter uns 4, 5 anos, ela nunca foi, embora seja filha única, embora tenha sido nascido prematura extrema de 28 semanas, ela nunca foi uma criança mimada. A gente nunca passou a mão na cabeça dela. Ela sabe as regras que tem dentro de casa. Mas teve uma única vez que ela queria muito no shopping, que a gente mora próximo do shopping. E eu disse, tá bom, hoje a gente vai. Eu disse para ela, mas esteja ciente que hoje é o primeiro final de semana do mês e que o shopping está lotado. E ela disse, eu não me importo. Eu disse, então tá. Nós vamos ir, esteja bem ciente que a gente está indo porque você quer passear. Tá bom, a gente foi. O shopping estava lotado. 15 minutos depois, porque não dava nem para caminhar, até não sei se não era essa época do ano, que tá tudo lotado. 15 minutos depois, ela pediu para eu ir para casa. Eu disse, não, você queria vir, nós viemos. Agora a gente vai ficar pelo menos umas 2 horas. Aí sabe o que ela me disse? Mas você e o papai que são adultos, vocês deviam saber que não era legal. Eu disse, tá, deixa pra mim então. Vocês entendem que ali eu estava ensinando ela. Mas quem mais me ensinou foi a Sofia. Porque foi naquele momento exato que eu entendi que criança não tem vontade. Criança precisa de direcionamento. Jovens em depressão são crianças que não se frustraram, são crianças que não receberam não, mas principalmente são crianças que não foram incentivadas ou então que não tiveram amor. Amor de demonstrar mesmo. Claro que todo pai, toda mãe ama o filho, mas de demonstrar. Dizer eu te amo, eu acredito em você, eu te vejo, filho. É sobre isso, vocês entendem? É falar. Eu sei que os jovens às vezes viram aborrecentes e que fica difícil de conversar com eles. E a minha filha sempre me diz, mamãe, não deixe eu ficar aborrecente. Mas é que criar filhos dá trabalho, não é? Criar filhos dá trabalho. Direcionar, sentar, explicar, fazer ele se frustrar com o não,
E aí depois tu ter que explicar. Dá trabalho? Dá trabalho. Mas como criar adultos fortes sem isso? A criança que não é vista, que não é direcionada, por mais que teu filho seja quietinho num canto, fale com ele, direcione, explique, incentive a criar convívio com outras crianças, com adultos. Toda vez que a gente vai numa festa, principalmente na região aqui, e a gente não tem familiares aqui, minha família mora longe, no oeste do estado, ela disse: mamãe, eu posso ir falar com as crianças? Deve. Vai lá se expor. Desde pequenininha, sempre que tinha uma oportunidade de pegar um microfone na mão, filha, vai lá e canta uma música. Não importa se era só uma frase, 4 ou 5, ou se era a música inteira. Motive, faça a criança se expor. Faça ela aceitar julgamento e quando ela é julgada, explique para ela o que aquilo significa. Só assim que vai ser um adulto com a mente sã e a vida saudável. É de pequeno e assim, é desde o útero que a criança sente as emoções. Dizem que até 3 meses antes da fecundação, o bebê começa a sentir as emoções. E aí a mãe, já na época da gestação, estar tranquila, passar confiança para o filho é fundamental. Sim. Fale para o seu filho na barriga que ele é uma criança calma, muito inteligente, esperto, que ele é um pequeno gênio, uma pequena gênia. Eu até hoje chamo a minha filha de gênia. Nem por isso ela cresceu sendo uma criança soberba ou querendo se achar mais que os outros. Porque eu ensinei também humildade. Vocês conseguem entender que dá para fazer as duas coisas? Aquilo que falavam antigamente, não, porque tem que saber. Ou então, graças a Deus, os meus pais tiveram muita sabedoria na nossa criação. E sempre que vinha a visita, a gente não precisava ficar de fora das conversas dos adultos. Então a minha filha sempre teve vez dentro de casa. Mas ela não interrompia a conversa. Ou ela levanta a mão, ou ela dizia, eu posso falar, e eu dizia, espera terminar. Não é a casa que tem que se adequar à criança, é a criança que tem que se adequar à rotina do casal, dos outros irmãos. Precisa ter a hierarquia clara dentro de casa, de que o pai e a mãe direcionam. Os filhos obedecem, mas eles também têm vez e voz, e eles são ouvidos. Isso é uma linha muito tênue que existe na criação dos filhos. Mas fazê-los entender o quão importante eles são para a família, o quão eles são capazes de crescer de forma saudável, motivar os sonhos deles, fazer acreditar em si mesmo. Fazer acreditar em si mesmo. Quantas vezes a minha filha queria algum objeto e eu disse, não vou comprar isso. Como aqueles abafador de inverno, peluciadinho para aquecer as orelhas. Ela usa óculos. Eu disse para ela um dia, eu não vou gastar R$50, porque você vai usar uma vez e como você usa óculos vai te machucar e você não vai mais usar. Eu não vou jogar dinheiro fora com o negócio que você não vai usar. Ela disse, mas se você não comprar, como que eu vou fazer para conseguir? Eu disse, pede para os teus anjinhos? Pede para Deus? E toda noite ela começou a rezar. E a gente não falou isso para ninguém. Sabe o que aconteceu? Em menos de um mês depois que ela começou a rezar para conseguir aquele objeto,
uma amiga nossa e deu de presente para ela. Não era aniversário dela, não era nada, simplesmente apareceu lá em casa, exatamente igualzinho ela tinha visto na loja. Rosa, de formato de bichinho, do jeito que ela queria. Vocês entendem que nesse momento eu ensinei ela a como conquistar as próprias coisas, com o poder da mente, fazendo ela acreditar em si mesma, fazendo ela ter fé. E é sobre isso. Mente sã, vida saudável, é você que direciona seu filho, seu neto, seu sobrinho, eu não sei. De todo o coração. Se para você fez sentido essa gravação, passe para as pessoas que vocês amam e que tenham filhos, ou que estejam grávidos. E se já tem filhos adolescentes, ainda tem como tratá-los. É dando amor, é sentar de verdade na frente do jovem, olhar para ele e dizer: filho, a mãe está aqui, o pai está aqui. Me fala como você se sente. Desculpa se eu estive ausente e não te dei tanta atenção. Eu estou aqui agora. A gente pode recuperar o tempo? E tenha certeza que se você é um adulto e não teve essas condições de aprendizagem, você mesmo pode se olhar no espelho e olhar para a tua criança e dizer: eu te amo e te aceito completamente. Eu te amo e vou cuidar de você a partir de hoje, minha criança. Porque eu sei qual o seu valor e eu te vejo agora, eu te entendo. De todo o coração, eu desejo que essas mensagens que eu trouxe para vocês aqui em forma de histórias com a minha filha tenham feito sentido para você. E muito obrigada por compartilhar também com as pessoas que você ama. Abraço!